Boa noite, povo. 19 horas em ponto. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? Tá certinho aí hoje? Boa noite, como é que vocês estão? Estão animados para nossa aula de hoje? Ai, deixa eu ligar o ventilador aqui. Esquentou. E aí, Farmas? Aqui, deixa eu deixar o formulário que vocês responderam aberto, que hoje eu vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram lá no formulário. E aí, como é que vocês estão? Como é que tá? O áudio tá certinho? Vocês estão ouvindo direitinho? Tá incomodando o barulho do ventilador? Tá pegando o barulho do ventilador? Vamos dar só uns 5 minutinhos, né, para o pessoal entrar, o pessoal se estabelecer. Quem já está aí já pega uma caneta, um papel, que hoje vai ter muita aula, né? Agora vai ter muito conteúdo. Quem não estava aqui ontem, que eu me apresentei, meu nome é Luciana e eu sou de Igarapé, Minas Gerais. Hoje temos mistura aí do Brasil também. De onde vocês são? Coloca aí para mim nos comentários. Pessoal, lembrando vocês que aqui embaixo, na descrição aí do vídeo, tem o link, tá? Do grupo, né? Exclusivo lá do WhatsApp. Quem não está no grupo ainda, vai para lá. Que quando eu tiver material complementar para enviar, né? Alguma coisinha, algum gráfico, alguma coisa, eu mando por lá. E os links das aulas também ficam lá, tá? Então, quem não tiver ainda no grupo, o link está aqui embaixo. Então, entrem nele aí e vão lá para o grupo, porque lá eu vou passar todas as informações que são necessárias nesses dias, tá? Inclusive, né, já aproveitem e se inscrevam aí no canal, não custa nada, tá aí já. Se inscrevam aí no canal bonitinho, já curtam a live também para chegar em mais pessoas, né, para conseguir chegar em mais farmacêuticos aí que estejam procurando sobre esse tema de autoridade farmacêutica, né? E vocês viram, né, a novidade que eu mandei lá no grupo, que vamos ter certificado. Ah, pensando que a farma aqui é fraca, vou fazer um certificado para vocês desse curso, né? Que por mais que eu esteja respondendo dúvidas de vocês, mas eu estou dando um curso para vocês praticamente. Hoje, inclusive, vai ser uma aula sobre liderança, né? Igual eu mandei para quem estava no grupo, eu avisei. Hoje vai ser uma aula de liderança, então eu vou deixar isso bem especificado, né, lá no certificado. E aí, quem estiver participando aqui direitinho, né, vai receber ele lá. Eu vou falar direitinho como é que vai ser, tá? Ainda não decidi, ainda não. Mas eu vou emitir o certificado para vocês.
ó, dos 5 minutinhos, né? A gente já pode ir começando por aqui. Bom, ontem eu iniciei, né, a nossa conversa sobre autoridade, sobre liderança, sobre reconhecimento profissional. Eu falei ontem disso, sobre, né, o fato de a coisa da autoridade ser uma coisa mais nossa do que dos outros, né? Inclusive, quando eu fiz a pergunta lá nos formulários, né, o formulário que eu mandei nos grupos, a maioria me respondeu que o maior sonho, né, como profissional de farmácia, era ter o reconhecimento profissional. E aí, ontem eu expliquei direitinho como que é isso, como é que é esse processo, né, de autoridade. E principalmente eu expliquei em relação à autoridade ser uma questão de tempo, né? Mas principalmente para você, né? Principalmente para quem é farmacêutico, a autoridade é questão de tempo. Depois que você consegue colocar ela aí em mente, você consegue se imaginar, né? Autoridade em um assunto, você consegue que as pessoas também entendam isso, né? Você consegue fazer com que os balconistas entendam que você é uma autoridade, que os donos de farmácia entendam que você é uma autoridade, né? Inclusive, eu estava vendo um comentário da última live, né, de uma farma, ela falando que ela aproveitou a pandemia agora para dar uma especializada, né, dar uma aprofundada em medicamentos, e que a maior dificuldade era justamente pegar pessoas que têm, né, só o ensino médio para serem gerentes, né? Tem aí um ponto positivo e um ponto negativo na colocação. Eu queria pontuar também, eu queria colocar aqui para vocês, né? O fato da pessoa ser do ensino médio, né, e ser gerente, não influencia muita coisa, né? Existem líderes no mercado hoje que nem sabem um conceito de liderança, nem sabem o que é o conceito de liderança, e eles são, né, líderes muito bons, assim. Então, não é questão disso, né? Não é questão assim como a gente também não é superior a ninguém por sermos graduados, né? Então, não adianta de nada um farmacêutico que tenha pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, e um farmacêutico que não tem nada, nenhuma dessas coisas, só graduação. Esse graduado somente, ele não é menor que um doutor, né? Ele não merece menos ou mais uma vaga do que um doutor, porque não é a escolaridade que manda, né? Não é a escolaridade, são suas práticas, são suas ações, é tudo o que faz, o que te coloca no lugar de uma pessoa que sabe liderar algo, né? No caso, a moça tinha falado sobre isso, sobre a parte de gestão. Lógico que influencia em relação a você pegar uma pessoa que não tem ensino, né? Que tem um ensino médio, né? Como colocou lá, que a pessoa tem um ensino médio, mas ela às vezes tem uma carga muito, muito boa nas costas aí de liderança, de gestão. E é diferente, tá? É bem diferente quando a gente coloca líder, gestor e chefe. São três coisas diferentes, são três conceitos diferentes, tá? Tem muito, igual eu falei ontem, né? Tem muito chefe por aí se achando líder. E é bem difícil, né? É bem difícil você ser líder. Liderança é uma coisa que eu acredito que seja mais uma vocação do que estudo mesmo. Porém, você consegue colocar isso, né? E nós, como farmacêuticos, a gente precisa ter liderança, a gente precisa saber liderar, e não é só gerenciar. Né? A gente não tem que aprender só a gerenciar um lugar. A gente tinha que ter na nossa grade curricular, pelo menos aí, uns 2 semestres, né? Ensinando como que você lidera, como que você motiva a equipe, essas coisas assim. Eu demorei anos para entender isso, eu demorei um bom tempo para entender isso, e justamente por isso que eu vim falar isso hoje, né? Porque se tivesse uma pessoa que tivesse falado a mesma coisa que eu estou falando com vocês aqui, tivesse uma pessoa que tivesse falado comigo isso, né, alguns anos atrás, já tinha me poupado aí um bom tempo de
de estresse, né? Não tinha me estressado tanto. Então, aí, na live de ontem eu falei sobre essa coisa da autoridade, sobre saber que, né, ter certeza que você é autoridade, você se colocar como autoridade no assunto. Eu falei também em questão da especialidade em medicamentos. Nós, farmacêuticos, somos especialistas em medicamentos, e isso é independente se você é um recém-formado, se você nem colograu ainda, né, tá quase, se você tem 10 anos de mercado, 20 anos de mercado, você é o especialista de medicamentos, independente disso, independente da quantidade de tempo que você formou, né? Como eu disse ontem, a maior dificuldade que a gente tem é quando a gente é recém-formado e chega numa farmácia, né? Depois que você já passou por algumas farmácias, você entende o processo, você entende que quando você chega na farmácia, toda farmácia é diferente. Então, é como se você fosse um recém-formado todas as vezes. Só que quanto mais você vai mudando de farmácia, né, mais fácil fica isso de você pegar de acertar, né, o time dos medicamentos, dos clientes e alguma coisa assim. Então, isso é mais questão de saber mesmo onde está do que questão de autoridade no assunto, porque nós somos especialistas em medicamentos. Nós estudamos muito medicamento, muito mais do que qualquer outra profissão, né? Só que a gente tem uma mania muito grande de nos subjugar, né? Nós mesmos fazendo isso, nossos próprios colegas fazem isso com a gente. Então, assim como eu falei ontem também, eu não aceito esse tipo de comparação, sabe? Eu nunca aceitei me compararem com o médico, eu nunca aceitei me compararem com o enfermeiro. Ah, mas é porque é o médico que prescreve. Tudo bem, é um erro, né? Mas tudo bem. Não chega a ser um erro total, porque quem diagnostica é médico, né? Quem diagnostica doença é médico. Porém, já existem muitos países aí que são, né, mais desenvolvidos, que o médico sempre tem do lado um farmacêutico, né? Porque ele diagnostica a doença e o farmacêutico fala, é doença tal, então é tal medicamento, né? Porque quem é que analisa isso? Quem é que analisa interações medicamentosas, reações adversas? Somos nós, né? Então, nós somos especialistas em medicamento e não deixe ninguém falar o contrário, sabe? Não deixa ninguém falar que não não deixa ninguém falar que outro profissional é melhor do que a gente. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa. E por mais que eu pensasse, lá no fundo, assim, a pessoa falava comigo, eu falava assim, realmente pode ser, eu nunca deixei ela pensar desse jeito, eu nunca deixei ela perceber que eu pensava também. E isso é igual autoestima, é trabalhando mesmo todos os dias um pouquinho. É uma pessoa chegar para você, te comparar e você começar a debater ali alguma coisa, não é brigar, lógico, mas eu sempre fui de falar muito, né? Eu sempre fui de conversar muito. Então, chegava um cliente no balcão, e aí eu sugeria uma outra coisa, né? Eu falava um outro medicamento, ele chegava com a receita, ali, às vezes, sei lá, de paracetamol, né? E chegava assim, e eu perguntava o que era, e eu ia sugerir alguma coisa, e a pessoa falava assim, não, minha filha, quem sabe é o médico. Aí eu falava, de verdade, quem sabe de doença é médico, mas quem sabe de remédio é a gente, né? Porque eu não estudei 5 anos à toa. Então, é uma das melhores formas de falar? Não, mas eu sempre fui de impor muito isso. Então, inclusive depois, né, que eu fiz a pós-gestão de pessoas, eu entendi isso, sabe? Eu entendi a questão de você se impor. Não é errado. A gente sempre acha que é errado a gente ser ambicioso, a gente querer ser o melhor profissional. Isso não é errado, né? Só que para você ser o melhor profissional, você não precisa ser o melhor profissional de todos. Você precisa ser o melhor que você consegue ser. Entendeu? Então, você não consegue, por exemplo, ser o melhor farmacêutico do lugar que só tem médicos. Por quê? Porque só tem médicos. Você não é médico, você é farmacêutico, né? Não adianta ele também querer ser o melhor médico da drogaria. Por quê? Porque quem manda na drogaria é farmacêutico. Então, assim, é complicado esse tipo de pensamento e a gente precisa tirar ele. A gente precisa acabar com ele, né? E aí, eu falei em relação a você fazer aquele exercíciozinho dos pontos, né, para você saber onde que você está e saber onde que você quer chegar. E por que eu falei isso? Porque a primeira coisa que a gente precisa fazer agora, que a gente vai começar a estudar liderança, hoje eu vou explicar direitinho alguns pontos, perfis de pessoas e tal, a primeira coisa que a gente precisa saber é onde que a gente está. Nem que você não saiba onde você quer chegar ainda. Às vezes você é recém-formado e você fala assim, não, eu sou recém-formada. Eu não sei ainda se eu quero montar um laboratório, se eu quero ter uma drogaria, se eu quero ter meu consultório.
Eu não sei isso ainda. Tá, tudo bem, não tem problema. Você pode traçar uma reta de onde você está para onde você quer ir, mas você precisa ter um ponto. Você precisa ter um ponto de saída e um ponto de chegada. Não adianta você sair do nada e chegar do nada, porque você não vai chegar. Então, você precisa ter alguma coisa. Então, assim, já que você não sabe o que você quer, eu não sei se eu quero consultório, se eu quero indústria, se eu quero drogaria, se eu quero laboratório. Então, você coloca o que você gosta de fazer, o que você faria para o resto da sua vida. Eu descobri que é ajudar pessoas. Eu gosto de ajudar as pessoas. Eu adoro ajudar as pessoas. Então, assim, anota a frasezinha aí. O que você faria, né, de graça? O que você faria de graça pro resto da sua vida? Eu ajudaria pessoas. Independente do que fosse. Se a pessoa quisesse ajudar qualquer coisa, eu ajudava. Então, assim, meu ponto inicial, se não me engano, tem um livro que fala assim, né, alguma coisa, não sei o que lá, de Roma, né, e aí a gente entende que esse Roma, né, esse lugar para a gente chegar em Roma, todos os caminhos levam a Roma, lembrei. Para você chegar na sua Roma, é como se fosse isso, é como se fosse aquele Roma é onde está o seu ponto ali, sabe, onde você quer chegar. Então, se você não sabe o que você quer, você precisa ter pelo menos um pontozinho ali, entendeu? Eu me descobri que eu gostava de consultório desse jeito. Por quê? Porque eu gostava de ajudar pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Na drogaria eu fazia isso muito. Eu adoro drogaria, até que eu ainda quero voltar a ter uma drogaria mais para frente, daqui uns anos. Eu adoro drogaria, porém eu sempre detestei muito o fato de ter que vender 3 caixinhas de um remédio, entende? E eu vou explicar isso para frente também, em relação à questão de diferenciação de atendimento, né? Eu nunca gostei muito de empurrar medicamento. Eu sempre achei a empurroterapia ridícula, né? De a pessoa comprar uma caixinha de pirona, você oferecer mais 2 para levar para casa. Gente, é medicamento, não é bala, não é pirulito, é medicamento. Então, assim, eu nunca gostei disso, nunca gostei desse tipo de coisa. Sempre que eu trabalhava num lugar que precisava ter esse tipo de coisa, eu era passar mal com o dono passava mal comigo, porque eu não fazia, né? O gerente falava comigo, eu não fazia, eu nunca gostei. E aí eu entendi que eu queria ajudar as pessoas, eu cheguei nesse ponto, meu Roma, né, é ajudar pessoas, né? Ah, Luciana, ajudar de graça? Não dá para ajudar de graça sempre, né? Eu vou viver de quê, né? Então, eu cobro para isso. Então, aí você vai chegar no seu ponto, né? O que você faria para o resto da sua vida que você pode cobrar por isso? O que eu faria para o resto da minha vida? Eu ajudaria as pessoas. E o que eu posso cobrar? Uma consulta. Eu ajudo as pessoas com a minha consulta. E depois eu vou explicar também direitinho mais para frente que não é uma consulta normal, tá? É uma consulta diferenciada, e por isso que eu tenho o consultório hoje. E aí, esse Roma é onde você precisa chegar, sabe? Então, assim, coloca um ponto onde você quer chegar para você entender o seu objetivo de vida, sabe? Você precisa saber o que você quer. Coloca, por exemplo, eu lembro que tem uma outra coisa também, que se não me engano é japonesa, que você coloca, eu vou mandar nos grupos lá, tá? Para vocês fazerem direitinho. Você coloca em um círculo, você coloca suas habilidades, que você tem a habilidade de fazer. No outro círculo, você coloca sua paixão, o que você faria para o resto da sua vida. Na outra, você coloca o que te geraria dinheiro. E aí você faz uma junção esses três círculos, né? O que você adora fazer, o que você faria para o resto da sua vida e o que te dá dinheiro. Porque ninguém vive sem dinheiro, né? Infelizmente, não tem como a gente viver sem dinheiro. Então, você precisa. O que você faria para o resto da sua vida? Ah, eu amo diagnosticar doenças no laboratório. Ótimo. Seu sonho, então, é viver de laboratório. Meu sonho é pesquisar novos medicamentos. Seu sonho é indústria, sabe? É pesquisa. Então, assim, você tem que ter onde você quer chegar para você não ficar 10 anos numa drogaria, sendo que o seu objetivo maior era o laboratório, sabe? Ah, mas eu não vou para o laboratório porque não tem oportunidade. Não existe isso. Não existe oportunidade perdida quando você vai atrás da oportunidade. Eu já vi várias pessoas falando que não tem vaga de farmacêutico. Gente, se vocês pararem para pensar, se vocês pararem para procurar, só no Facebook tem um monte de vaga.
É diferente não ter vaga e você não se encaixar no negócio. Eu não falo isso. Quando eu fiquei lá 1 ano desempregada, eu não falava que não tinha vaga. Eu falava que não me chamavam, porque vaga tinha. Eu candidatava num monte, né? Então, vaga tinha. Então, essa parte do saber onde está e saber onde quer chegar é muito importante, porque se você sabe onde você está, você consegue mudar as coisas ali. Então, eu hoje estou trabalhando em drogaria e eu quero chegar a ter a minha drogaria. Tá, e o que você está fazendo na drogaria que você está trabalhando hoje? Você está agindo como gerente? Você está conhecendo todas as funcionalidades de uma drogaria? Está agindo a parte de compras, sabe como é que faz as compras, sabe como é que faz quadro de funcionários, sabe como é que faz horário de funcionário, escala de férias, você entendeu? Tipo assim, não tem como você chegar lá e montar uma drogaria do nada. Você vai precisar ter uma base. Então, onde você está e onde você quer chegar é muito importante. Por isso que eu falei com vocês a questão do fazer esse risquinho, né? Essa retazinha de onde você está e onde você quer chegar. Nesse meio termo aqui, entre onde você está e onde você quer chegar, você coloca o que você tem que fazer. Então, se é uma especialização, se é como é que fala, um investimento, né? Qualquer coisa assim, você vai colocando nessa linha para você saber quais os passos que você tem que fazer, né? Que aí fica mais fácil de você chegar onde você quer. E ontem eu falei também em relação à liderança, né? Que muitos farmacêuticos reclamam que não tem autoridade com o balconista, né? Que eles não levam a sério. E a primeira coisa que a gente precisa pensar em relação à liderança é que a liderança começa da gente. Não existe liderança sem influência. Então, todo líder, ele é um influenciador, ele é um influencer, né? Agora a nova palavra é influencer. Então, todo líder, ele é um influenciador. Por quê? Líder, que é aquela pessoa que ela consegue pegar todo mundo, ela consegue cativar todo mundo, ela consegue colocar pontos em todo mundo respeita. Ela é uma pessoa que incentivou as outras a serem assim. Então, essa pessoa que é líder, ela mostrou para os outros, né, que ela consegue ser uma pessoa que o balconista consegue ser uma pessoa melhor se ele seguir os exemplos do líder. Então, o líder, ele precisa ser influenciador. O líder, ele precisa começar, a liderança começa da gente, né? A liderança ela precisa começar da gente. Então, quando você for pensar assim, minha equipe não me valoriza, minha equipe não me dá, né, não me ouve, não querem saber do que eu falo, não me obedecem, né? Falta de você alguma coisa aí, né? Alguma coisa está faltando aí que você não faz. E é lógico, nem tudo é culpa nossa, né? Essa parte do passar liderança, passar autoridade, é nossa sim, é nossa culpa sim. A gente precisa passar todo o tempo isso para os outros, né? Só que a gente não consegue dominar o que o outro faz. Então, por exemplo, eu sempre dominei a parte de atendimento ao cliente. Então, eu sempre atendi, eu sempre fiz uma avaliação com o cliente na hora do atendimento. Tinha cliente que falava assim, tá, minha filha, só me entrega aí que eu preciso ir rápido. No início, eu ficava super chateada. Eu falei, nossa, caramba, eu tô conversando com a pessoa aqui, explicando para ela, né, dando para ela um suporte absurdo, praticamente uma consulta, e ela fala comigo que tá com pressa, o que eu tô fazendo de errado? E aí eu fui parar a pensar, não era eu que tava fazendo errado, né? Aí não era meu, eu não podia segurar aquela pessoa na drogaria, aí a culpa já não é minha, né? Aí eu não tenho como fazer isso. Só que é diferente também de um atendimento, né? Eu vou falar, explicar isso para vocês direitinho. Então, a liderança, ela não vem sem a influência, né? Assim como não vem sem vontade sua. Então, quando eu me propus a passar isso para vocês nessa semana de autoridade farmacêutica, eu me comprometi com vocês, eu me comprometi com o fato de que eu não queria mais ver farmacêuticos infelizes, né? Eu sou apaixonada demais na minha profissão para eu ver pessoas, os próprios profissionais, né? Os próprios farmacêuticos falando mal da nossa profissão. Então, quando eu fiz isso, né, quando eu resolvi colocar isso para vocês, eu me comprometi com vocês, né? E vocês, quando entraram no grupo e viram o que ia acontecer, vocês se comprometeram comigo. E eu espero, assim, do fundo do meu coração, que vocês estejam muito comprometidos mesmo,
porque aqui vai ter muito conteúdo, né? Quem não anotou nenhum conteúdo até agora tá perdendo alguma coisa, não tá pegando as coisas direito aí, não tá prestando atenção direito, porque eu falei muita coisa ontem, já deu uma revisada aqui nesses 20 minutos de live, já deu uma revisada do que eu falei ontem, em 1h15, né? Então, assim, eu preciso do comprometimento de vocês, para vocês pegarem isso, para vocês anotarem essas coisas, porque não vai ser do nada que você vai se tornar autoridade, não vai ser do nada que você vai se tornar um líder, né? Não é assim da noite para o dia, você precisa trabalhar isso. E como eu fui aprendendo, né, aos pouquinhos, foi vindo devagarzinho, hoje eu tenho algumas técnicas, né, que eu uso, que isso deixa isso mais fácil. Então, por isso que eu estou passando para vocês entenderem como é que funciona, tá? Nós vamos começar com o conteúdo de hoje. Tomar uma aguinha, que eu converso muito. Nós vamos começar com o conteúdo de hoje em relação a essa autonomia, né? Nós vamos falar hoje sobre liderança, né? Sobre como que a gente conquista a liderança. Mas a primeira coisa que a gente precisa, igual eu falei, para a gente ser líder, é a gente ser influenciador. Como que você influencia uma pessoa, né? Tem algumas maneiras, né? Você consegue influenciar através do que você fala, e você consegue também influenciar através das coisas que você faz, né? De pessoa a pessoa, né? No físico, ali no contato físico, você consegue influenciar uma pessoa tanto por fala quanto pelo que você faz. Então, a liderança, você começa a trabalhar essa liderança em você quando você começa a pensar que você é um influenciador. Não sei se vocês são pais e mães, né? Mas quem já percebeu que quando você briga com um animal, por exemplo, se tem um cachorro em casa, você briga com ele, manda ele sair, daqui a pouquinho o seu filho repete esse mesmo ato, né? O cachorro chega perto, ele repete o mesmo ato. Quando você tem filhos, você é o influenciador dos seus filhos. O que você faz, mesmo que você ache que eles não estão vendo, eles não estão percebendo, eles estão percebendo. Então, no balcão de farmácia, é a mesma coisa, né? Não estou falando que todos agem como crianças, não. Mas é questão de você... não sei se vocês já perceberam, né? Mas existe uma coisa que quando a gente está conversando com a pessoa de frente para alguém, assim, a gente está conversando com ela, a gente olha no olho dela, batendo um papo super legal, se a pessoa põe a mão no queixo, sim, você também põe a mão no queixo sem você perceber. Se a pessoa coça aqui, você coça também. Se a pessoa arruma o cabelo aqui, você dá uma arrumadinha também. Isso é automático, é do ser humano, isso é automático. Então, quando a pessoa vê um ato, né, até inconsciente, ela faz igual, né? Por isso que falam gentileza gera gentileza, justamente por isso. Quando a gente está trabalhando na farmácia, que é mais complicado, porque tem vários fatores, né? Farmácia, o pessoal, além de ter o pessoal mais velho, que trabalha ali há muito tempo, tem o dono, que já acha que sabe de tudo, né? Então, tem vários fatores aí. Só que eu conquistei a minha autonomia de uma maneira que eu fui trabalhando algumas coisas, né? E aí, nas primeiras drogarias, eu fui aprendendo e nas outras eu fui aplicando, né? Até então, eu não tinha uma coisa assim, eu vou aplicar essas 4 técnicas na próxima drogaria. Não tinha isso, era automático. E quando um dia eu fui parar para pensar, né? Quando eu fui parar para analisar o que eu fazia, eu falei, gente, por que eu sou tão feliz na minha profissão e tem pessoas tão infelizes? O que eu faço de diferente, né? Por que eu faço? Por que é assim? Por que eu gosto tanto de ser farmacêutica e as pessoas reclamam tanto? Lógico que tem vários fatores, inclusive o do salário, né? Então, assim, eu percebi que eu fazia praticamente 4 coisas. Assim, eu fazia várias outras, lógico, mas as específicas que eu sempre fiz eram 4 coisas. Eu vou falar essas coisas para vocês aqui. Então, agora a gente entrou no modo aula, tá? Pega aí papel e caneta para vocês começarem a anotar direitinho. Eu vou passar algumas dicas, algumas coisinhas. Então, modo aula, né? Ativa a chavinha aí, já pega a caneta para escrever o que eu vou falar. Então, tá. As 4 coisas que eu aprendi a fazer, que eu fazia, que me gerou uma autoridade muito grande em relação à equipe, né? Então, tinha lugar que eu nem era gerente, eu era respeitada mais do que gerente. Então, essas 4 coisas me fizeram desenvolver essa autoridade, né?
E essa autoridade, ela vinha dos próprios balconistas, né? Dos funcionários da drogaria. Não era só com balconistas, era geral. Até chegar ao dono, né? Então, a primeira coisa delas era a avaliação clínica que eu fazia com o paciente. Todo paciente que chegava, a gente tem um defeito, né? Então, aqui, esse modo aula, você vai aprender o que fazer e o que não fazer, tá? O que eu fazia de errado, o que eu aprendi que era errado e eu passei a fazer certo. Então, assim, a avaliação clínica, ela teria que ser uma consulta, certo? Né? A avaliação clínica você faz com tempo, essas coisas todas. Só que eu nunca consegui atender uma pessoa para fazer uma venda na drogaria. Eu nunca fiz venda, eu sempre fiz atendimento, eu sempre fiz uma consulta. Então, assim, eu falei ontem, né? Tinha gerente que ficava irado comigo porque eu atendia um cliente, eu ficava 30 minutos com o cliente no balcão, ao invés de ser, tipo, 2 minutos, era só pegar o medicamento e entregar. Porque eu sempre conversava com o paciente, com o cliente. Eu sempre fui de avaliar clinicamente o paciente. E o que é isso? O que é essa avaliação clínica? E por que ela é diferente, né, do atendimento? Porque a avaliação clínica, você consegue tirar mais do seu cliente. Você consegue fazer com que ele fale mais. Igual eu falei, não funciona com todos os clientes. Tem aquele cliente que chega ali, só quer aquilo ali, pronto, acabou, e que está com pressa, né? Mas já aconteceu várias vezes de eu pegar uma pessoa com pressa e a pessoa ficar comigo 30 minutos conversando. Porque ela entendia que eu sabia o que eu estava falando. Então, a primeira coisa, eu aprendi, né? Eu desenvolvi uma técnica, uma habilidade, né? De fazer uma avaliação clínica rápida. Então, eu fazia uma avaliação clínica com a pessoa com 10 minutos. Lógico, né? Lógico que essa avaliação clínica de 10 minutos era justamente para segurar o paciente. Fazia os 5 primeiros minutos ali que eu falava, eu prendia a atenção do paciente. E com isso, eu prendia a atenção dele, eu deslanchava com a minha avaliação. E o que é esse? Por que eu comecei a gerar autoridade com esse ponto? Eu dava atenção plena para o meu paciente, meu cliente. Eu sempre cheguei a atender um cliente, eu deixava tudo que eu tinha para fazer. Se eu estava mexendo no SNGPC no computador, o cliente chegava, eu esquecia que eu estava mexendo com isso. Por quê? Automaticamente, quando você não esquece que você está fazendo uma coisa, você tende a atender aquele paciente de uma maneira mais rápida para você voltar a fazer o que você estava fazendo antes. Então, o maior erro de atendimento em farmácia é isso. É o balconista limpando a prateleira e aí chega um cliente, ele vira para esse cliente e ele fala assim, quero tal coisa. Aí o balconista vai lá, pega, entrega e fala só passar no caixa. Isso é a pior coisa que tem no atendimento de farmácia. Se todos os funcionários da farmácia tivessem, fossem donos de farmácia, né? Se todos os funcionários da farmácia fossem donos um pouquinho da farmácia, eles iam agir diferente. Porque eles não iam querer vender só uma caixinha de dipirona. Eles não iam querer vender só uma caixinha de paracetamol. Eles iam indicar outras coisas. E a minha avaliação clínica, eu ficava 10 minutos com o paciente, ele ia embora com 6 produtos diferentes e não eram medicamentos, tá? Eu sempre fui do tipo que eu indiquei um medicamento para a pessoa e nesse um medicamento eu ia colocando as outras coisas. E as outras 5 coisas que eu colocava nunca era outro medicamento. Eu sempre colocava suplemento, cosmético, tudo junto ali. Ele sempre levava alguma outra coisa. Então, a minha avaliação clínica começou a me gerar autoridade porque eu ficava 10 minutos com o paciente ali, com o cliente, ele levava vários produtos e na semana seguinte ele voltava e falava que resolvia o problema dele. Tem casos, né, de várias pessoas. Eu tinha um senhorzinho que ele usava muito Dorflex. Ele usava muito Dorflex. E aí, ele falava, ele um dia a gente conversando, direto ele comprava. Toda semana ele comprava pelo menos umas 2 caixinhas de Dorflex. E aí, um dia, ele chegou na farmácia e eu conversando com ele, porque eu já tinha gerado uma intimidade com ele, eu comecei a conversar com ele mais descontraído e perguntei por que ele tomava tanto Dorflex. Aí ele falou, minha filha, eu tenho uma dor no joelho porque meu joelho perdeu, desgastou, né, a cartilagem. Então,
Então, quando eu ando, eu sinto muita dor no joelho, e o Dorflex me ajuda. Olha isso, gente, Dorflex é relaxante muscular, né? O carazopradol, que é do Dorflex, ele nem chega, né, na articulação, mas tudo bem, aliviava a dor da pessoa. E aí, o que eu falei com ele? Eu falei, olha, o senhor já testou alguma coisa natural? Ele, já testei chá de não sei o quê, comprei essa e tal. Eu falei, não, mas peraí. O senhor já testou algum suplemento? Não, minha filha, isso não vale de nada, não, isso é água. Eu falei, então, vou fazer o seguinte, eu vou dar isso aqui para o senhor, era o cloreto de magnésio, era R$5 aquele potinho, né? Eu vou dar isso aqui para o senhor, e o senhor vai tomar isso daqui. O senhor vai tomar esse potinho, vai tomar ele todo. Aí expliquei como é que faz, dissolve na água, vasilha de vidro, aquelas coisas todas, dei toda a orientação possível. E aí o senhor vai sentir um gosto ruim, ele é horrível, só que eu vou fazer um teste com o senhor. Se o senhor voltar aqui na semana que vem e ainda estiver doendo, eu dou as 2 caixas de Dorflex para o senhor. Aí ele foi embora e voltou na semana seguinte, me agradecendo, né? Só reclamando que o gosto do magnésio era horrível, porque realmente o cloreto de magnésio é horrível. E aí ele veio me agradecer que ele não sentia dor mais. E isso foi ficando na minha cabeça. Como que eu sabia do cloreto de magnésio, né? Eu havia dado uma pesquisada, eu sempre gostei muito de suplemento, nós vamos estar nessa parte também. Mas isso foi o que fez o meu atendimento ser diferente, né? Todas as semanas ele chegava, o balconista pegava as 2 caixas e entregava, ele nem pedia o Dorflex. Só que um dia ele chegou lá, eu estava atendendo. E o balconista estava em horário de almoço, então estava só eu no balcão. Então eu tive essa oportunidade de conversar com ele, né? O balconista já era antigo, então ele só ia no balconista. Então eu tive essa oportunidade de conversar com ele. E ele parou de tomar o Dorflex direto. Ele continua tomando, né? Mas bem pouquinho, assim, ele tomava uma vez ou outra. E ele começou a tomar o cloreto de magnésio. Sempre que ele ia na drogaria, que a drogaria estava cheia, né? Ele sempre falava isso, ele sempre comentava esse tipo de coisa. Falava, essa menina aí é fera, essa menina aí melhorou minha dor no joelho que eu tinha 10 anos. Então, assim, isso gera autoridade, né? Então, eu desenvolvi essa habilidade em fazer uma avaliação clínica mais rápida. Não estou falando que essa foi uma avaliação clínica, tá? A avaliação clínica, ela não é só isso, né? Você conversa ali com a pessoa, você dá total atenção para ela. A avaliação clínica, ela é mais atenção do que perguntas, né? A minha consulta hoje na drogaria, no consultório, eu fico 2 horas com a pessoa na minha sala, 2 horas e meia já fiquei, só conversando com a pessoa. Eu não fico perguntando para ela assim, seu nome, seu telefone, data de nascimento, o que você está sentindo, quais os sintomas. Eu não pergunto isso à pessoa. Ela senta na minha cadeira, na sala, e eu começo a conversar com ela. Eu descubro coisas que eu nem preciso, sabe? Só que é na conversa que você entende as coisas. A avaliação clínica é justamente isso. Lógico que não tem como você fazer uma avaliação clínica de 2 horas na drogaria. Tem se você tiver um consultório em drogaria, tá? Que eu vou falar na próxima aula. O consultório na drogaria é uma das melhores formas que tem de você sentar com o cliente e conversar com ele direito, né? E lógico que isso traz autoridade também para o farmacêutico. Uma das coisas que me fez ter autoridade na última drogaria que eu trabalhei, antes de ter o consultório, foi chegar para ele, para o dono, e falar com ele que eu estava estudando sobre o consultório farmacêutico. Aí ele falou assim, sobre o quê? Eu falei, consultório farmacêutico, você nunca ouviu falar de consultório farmacêutico? Inclusive, eu lembro que quando eu fazia entrevista, tinha uma menina na minha frente, ela saiu antes, e eu fui conversar com o dono, eu já sabia que essa menina era farmacêutica, né? Eu não lembro se eu vi o currículo, ou se foi o próprio balconista que me falou, ou foi ele mesmo que falou, o dono. E eu tive uma conversa bem informal com o dono, eu conversei bem descontraída com ele, eu mostrei como é que eu era, eu mostrei que eu sabia muito, né? Só que aí, ao mesmo tempo, eu coloquei essa ideia na cabeça dele. Eu falei assim, eu estou estudando sobre consultório farmacêutico, e, inclusive, é uma forma de ganho da farmácia. E fui conversando, tal, convenci ele, ganhei a vaga. Mas isso é o quê? Questão de segurança, você saber o que está falando, né? Então, assim, a avaliação clínica que você faz com o paciente, quando a avaliação clínica é rápida, o que você precisa identificar, né? Você precisa olhar ali, avaliar aquele cliente e identificar uma doença ou uma causa de uma doença o mais rápido possível. É difícil a gente fazer isso sozinho, eu sei que porque
eu estudei muito, né? Eu estudei muita parte de doença, o que causava a doença, como identificar a doença, qual medicamento era melhor para tal coisa, né? Como que eu convenço uma pessoa que o diclofenaco sódico e potássio mexe na pressão do mesmo jeito, altera a pressão do mesmo jeito, essas coisinhas assim. E o fato da avaliação clínica ser uma coisa de atenção plena ao paciente, você, consequentemente, consegue fazer as vendas casadas, que são as coisas que mais geram lucro para a farmácia e, principalmente, te geram mais autoridade. Por quê? Sempre aconteceu comigo de eu chegar para um paciente e oferecer mais de uma coisa, né? Eu nunca gostei de venda casada de medicamento, mas eu sempre gostei de indicar um tratamento completo para a pessoa. Então, eu tinha o pensamento, né, de tipo assim, a pessoa, não adianta ela levar só tal coisa, ela tem que levar isso também para ajudar ela. Então, isso era questão de venda casada, né? Eu sempre fui contra empurrar medicamento, né? Você vai só jogando ali. Nós, farmacêuticos, sabemos o quanto o medicamento faz mal para a saúde, né? Só que eles, lógico, não só mal, eles fazem bem também. Só que tem os efeitos colaterais, né? Todo medicamento tem um efeito colateral. Então, eu não gostava muito de empurrar medicamento. Eu preferia, né, indicar, eu preferia indicar uma coisa que a pessoa pudesse tomar com um tempo maior e aquilo ia aliviando devagarzinho. Mas, qual que é a coisa mais certa da gente colocar? Avaliação clínica junto com atendimento e a venda casada, você precisa pensar o tempo todo que você está vendendo, mas você não pode parecer que está vendendo. A máxima da venda, né, uma venda de sucesso, é justamente isso. É você vender sem parecer que você está vendendo. Quando você faz isso, a pessoa entende que você está ajudando ela, né? Então, ela entende que não é uma coisa ali do nada, né? Não é uma... você não está pegando uma coisa e vendendo para ela porque está na promoção, porque é o mês do não sei o quê, o mês do shampoo seda, o mês do esmalte. Não é por isso. Tem que vender o tempo todo que você for vender, você tem que mostrar que você não está visando lucro. Quando eu fiz esse negócio do cloreto de magnésio, apareceram várias outras pessoas querendo cloreto de magnésio, né? Principalmente idosos. E, inclusive, esse senhorzinho também voltou outras vezes atrás do cloreto de magnésio. E aí eles reclamavam muito do gosto. Falei, olha, mas nós temos o cloreto de magnésio que é cápsula. Só que a cápsula, ela vinha com, sei lá, 30, 60 no máximo, e era R$60, era R$59,90. E o potinho que dissolvia no líquido era R$5, R$8, depende do potinho. Então, eu virava a pessoa e falava assim, olha, tem as duas opções, né? Só que aí a pessoa olhava e falava assim, ah, não, mas esse aqui tem um gosto muito ruim, eu tô quase deixando de tomar ele. Eu falei, então leva a cápsula, né? Você vai pagar um pouco mais caro, mas você vai conseguir manter sua saúde sem precisar tomar esse negócio ruim. E aí a pessoa levava a cápsula. Porque ela entendia que, para mim, tanto faz se ela levasse o de R$59,90 ou de R$5. É lógico que para mim não era, né? Eu pensava no lucro da farmácia. Eu não trabalhava com comissão, nunca trabalhei com comissão. Então, eu pensava no lucro da farmácia. Lógico, né? Só que eu preferia vender o de R$5, esse cara, esse idoso de 5, que comprou de R$5, me indicar mais 10 idosos, do que comprar outro de R$59,90 e os outros idosos não aparecerem. Entendeu? Então, tem várias coisas que a gente precisa pensar quando a gente faz uma avaliação clínica. Não é só você pegar um remédio. É igual um exemplo, quando a gente faz a diferença, né, da avaliação clínica para um atendimento normal de balcão, para uma venda. Imagina aí que seu Zé entra na drogaria, né, e vira para você e fala assim, moço, eu quero um remédio para tosse. Aí você vira para ele, aí você tá mexendo no SNPC, você vira para ele e fala assim, seca, tá seca ou tá com secreção, seu Zé? Aí ele fala assim, eu acho que tá seca. Aí você vira para trás pro balcão e já pergunta para ele assim, seu Zé, o senhor tem diabetes? Aí ele fala, não, eu não tenho. Então tá, então pode ser esse aqui. Aí você entrega pro seu Zé o medicamento. Aí você fala, seu Zé, toma um copinho desse aqui de 8 a 8 horas, tá bom? Tá bom, pode passar no caixa, seu Zé. Pronto. Isso foi uma venda. Isso não foi nem um atendimento. Isso foi uma venda.
Você não perguntou nada para o seu Zé. Ah, mas já me deu todas as informações. Não deu. Não deu. A diferença, tá? Lógico, quando você conversa com a pessoa, a diferença disso que eu fiz para um atendimento é que o atendimento você foca na pessoa. Primeiro você pergunta tudo para ela, né? Você vira para ele e fala assim: como é que tá a tosse? Você tá seca? O senhor acha que tá com secreção? O senhor acha que tá uma coisa para sair aí? Né? O senhor tem diabetes? Não, aí você vai lá e pega o xarope. Fala: ó, seu Zé, o senhor vai tomar um copinho desse aqui que tá aqui dentro? Você vai encher esse copinho e vai tomar ele de 8 a 8 horas, todo dia até acabar. Um exemplo, né, gente? Então, isso foi um atendimento. Você deu uma atenção maior. A avaliação é você dar essa atenção toda do atendimento, né? É você colocar tudo isso do atendimento e avaliar o cliente sem ele nem perceber. Quantas vezes, quantos seus Zés já chegaram para mim conversando desse jeito e eu falava e eu perguntava, né? Eu falava assim: ah, Zé, mas começou quando essa tosse, seu Zé? Ah, começou tem uma semana. Tem uma semana já começou. Aí você fala assim, tá, aí, e quando começou, o senhor estava fazendo alguma coisa? O senhor fuma? Não fumo, não. E o senhor pega poeira? Aí ele fala, e pensa assim, fala assim, ó, lá em casa tá com poeira, viu? Porque tá tendo uma construção lá perto, e a esposa tá viajando, aí começa a falar várias coisas. Então você percebe que o seu Zé não tá com uma tosse somente irritativa, ele tá com uma tosse alérgica, né? Ele não vai ser um xaropezinho só para aliviar a tosse, para aliviar a coceira. É uma tosse é um xarope para alergia. Então, a diferença da avaliação clínica do atendimento da venda é essa, né? Venda é você simplesmente pegar o medicamento, entregar para o cliente e falar assim: olha, passa lá no caixa, viu? Obrigada, boa tarde. E aí, o atendimento é você dar atenção total para ele. Normalmente, isso é de balconista. O balconista ele tem que saber atender bem, sabe? O balconista ele tem que ter um atendimento, né, um dos melhores. E nós temos que saber fazer avaliação clínica. Quando eu desenvolvi essa minha habilidade de fazer avaliação clínica rápida, né, de pegar ali no lugar, quantas vezes a pessoa chega falando comigo que está tossindo, né, que está incomodando, que já tem muito tempo no consultório, então eu pego tanto isso. No consultório, chega o pessoal falando que não sabe mais o que faz, já tomou xarope de não sei o que, já tomou chá de não sei o que, e guaco, e mel, e alho, e a tosse não passa. Aí, quando você vai perguntar para ela, você conversa, a pessoa toma o quê? Captopril. Todo mundo sabe que captopril causa tosse, todo mundo nós, né? Todos os farmacêuticos sabem disso. Captopril causa tosse em algumas pessoas. Então, não adianta ela tomar medicamento, ela tem que trocar o captopril, já que tem essa reação adversa. O que a gente faz? Manda encaminhamento para o médico, avalia, fala com ele todas as coisas que já passou. Então, isso é questão de avaliar. Não é só você virar a pessoa e perguntar para ela essa tosse é seca ou se é. Ai, gente, esqueci a palavra. Com excreção, né? Se a tosse, se ele precisa de um expectorante ou só de um antitussígeno, sabe? A gente precisa avaliar esse paciente. E quando a gente avalia, o balconista olha para a gente e fala assim: nossa, que legal, eu nunca pensaria isso. E aí é que está a sua autoridade, entendeu? Não interessa se você é recém-formado. Se você faz isso, o balconista já te olha com outros olhos. Ele já começa a falar assim: ah, ela entende disso aí, né? Ela entende desse processo todo. E qual que é o pior erro nosso disso aí, né? Nós formamos na farmácia sem pegar as coisas. Isso, Tailana, tosse produtiva. tosse produtiva, eu tinha esquecido a palavra. Quando a gente faz, a gente forma, né? A gente não estuda as coisas, as principais coisas que tem a drogaria. Então, quando a gente chega na drogaria, a gente não sabe o que é que está acontecendo ali. Porque a gente estudou tanto farmacocinética, tanto farmacodinâmica, né? Todas as coisas e caminho do medicamento, interação medicamentosa, a gente acha que a gente vai trabalhar numa rede de pesquisa absurda e a gente chega num lugar e a pessoa tem tosse, a pessoa tem candidíase, sabe? E por mais que seja uma coisa que não é nosso de fazer diagnóstico de doença, né? A gente não tem que fazer diagnóstico de doença, isso é coisa de médico. Só que pensa aí, se todo mundo que tivesse uma tosse fosse para os hospitais, né? Hoje já não suporta, né? Os hospitais já não aguentam, os postos de saúde estão lotados. Imagina essa pessoa que vai na drogaria só procurar um xaropezinho para tosse, às vezes é uma tosse boba, uma tosse alérgica, né? E a gente não sabe, a gente não vai indicar porque isso é coisa de médico.
sabe? A gente sabe o efeito de um xarope, a gente sabe o efeito de um antitussígeno, a gente sabe o que pode acontecer, então não tem por que a gente não fazer. E a nossa lista de MIPs é imensa, né? A nossa lista de medicamentos isentos de prescrição que a gente pode indicar é imensa. E não é coisa com água, né? É coisa que faz efeito, sim. E eu falo isso por experiência própria, né? Nós temos esse erro, nós temos esse preconceito com a nossa profissão de que a gente não pode prescrever medicamento, a gente não pode prescrever coisa controlado, e isso é o mínimo, né? Se eu vou pegar essa tabela aí, é mínimo. Então, assim, é complicado. Eu vou responder, Elaine, eu vou responder sua dúvida, tá? Eu vou falar sobre isso hoje. Então, assim, a parte de avaliação clínica que eu desenvolvi foi uma parte absurda e eu tenho essa facilidade hoje em pegar uma doença assim, mais rápida, principalmente as doenças que mais acontecem, principalmente os problemas de saúde autolimitados, que são os que a gente pode tratar. Nós, farmacêuticos, podemos tratar os problemas de saúde autolimitados, que são vários, são muitos, e são os mais recorrentes em drogarias. Então, a parte de estudar problemas autolimitados, né, eu estudei muito e por isso que eu trouxe para vocês essa parte de avaliação clínica. E eu recomendo que vocês estudem também, tá? A segunda coisa que eu fiz para autoridade, e foi, assim, uma das coisas que mais fez com que paciente chegasse em mim. Gente, eu não consigo falar cliente, tá? Mas aí vocês entendem paciente como cliente. A coisa que mais fez os pacientes chegarem até mim, né, o que faziam as pessoas voltarem e falarem assim, não, eu quero conversar com aquela moça ali, eu quero conversar com a farmacêutica, né, foram as minhas ações com os pacientes. E o que são essas ações, né? Eu peguei uma vez, tem uns 4 anos isso, mais ou menos, eu não lembro onde é, tem 5 anos que eu vi isso. Eu não lembro onde é, eu vi uma moça fazendo isso na farmácia, como na farmácia popular, não. Aquela farmácia do governo, né? Aquela farmácia do governo, que eu esqueci o nome. Essa farmácia, a moça fez uma vez uma coisa para uma senhorinha, lá na minha cidade, norte de Minas, né? De 7 mil habitantes. Ela fez uma caixa, ela preparou uma caixa de isopor, e ela pegou a insulina dessa senhora e dividiu a insulina em várias seringas, né? Ela deixou pronto isso, né? Aí vai um monte de gente falar assim, ai, meu Deus, falta de higiene, falta não sei o quê. Gente, não é falta de higiene, tá? Dá para fazer direitinho. Você pega, por exemplo, a pessoa toma todos os dias, ela toma 2 doses de insulina, uma de manhã e uma à tarde. A pessoa tem dificuldade de fazer isso, né? Eu tinha um senhorzinho que ia na farmácia todos os dias, 2 vezes no dia para tomar, porque ele não tinha coragem de aplicar. Ele falava assim, não, se eu errar, eu vou morrer. E ele falava isso, mesmo eu explicando para ele que não ia morrer. E aí, eu peguei essa ideia dessa moça, né? O que eu fazia? Eu pegava aquelas caixas que vêm de isopor, que vêm das distribuidoras, que chegam para a gente não devolvia lá, as distribuidoras não pediam de volta, então ficava um monte guardada. E aí eu lembrei disso uma vez que estava no drogaria, eu falei, não, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer para a senhora. Peguei a caixa de isopor, peguei várias seringas e falei com ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para a senhora pronto isso aqui. Eu vou colocar para a senhora a semana toda. Aí eu vou anotar para a senhora, tá? O que é para tomar segunda, o que é para tomar terça. Mas a senhora sabe que é 2 por dia, né? Sei, minha filha. Então tá, então vamos fazer 2 por dia. Peguei as seringas de insulina com a agulhinha de insulina, peguei a insulina dela e colocava lá dentro, pegava as seringas e fazia a medição da dela. Se não me engano, a dela, eu não sei se era 8UI, alguma coisa assim. Eu sei que ela tomava um pouquinho da R e um pouquinho da NPH. E aí eu fiz essa junção para ela. Eu deixei pronto para ela. Falei, olha, essa daqui é a que a senhora toma de manhã e essa aqui é a que a senhora toma à tarde, né? E fui fazendo essas divisões. Quando eu fiz a primeira vez, eu demorei, tipo, sei lá, acho que meia hora para fazer isso. Quando a senhorinha foi embora, o balconista estava olhando para mim assim. Aí eu olhei para ele e falei, o que foi, fulano? Aí ele falou assim, nossa, você tem muita paciência. Aí eu falei, gente, é uma coisa, né? Eu falei, foi uma ideia tão legal que eu achei.
E eu achei que a pessoa não fazia porque, né, tinha medo de estar errado, mas não era por falta de paciência. Não, não é por falta de paciência, tem que deixar de fazer um negócio. E aí essa senhorinha foi com essa caixinha embora. Ela voltava toda semana para eu fazer a mesma coisa. Fora essa senhorinha, começaram a aparecer pessoas. Começaram a aparecer mais gente. Lógico, gente, eu cobrei a seringa, né, direitinho. E aí, o que eu falava com a pessoa? Eu falava, uma caixa de graça. Eu te dou a caixa. O que a pessoa fazia? Ela só comprava insulina com a gente, ela só comprava seringas com a gente, ela tinha alguma coisa que ela precisava, né, urgente de saúde, era na nossa drogaria que ela ia. Então, não é uma coisa que você faz visando lucro imediato, sabe? Quantas vezes essa senhorinha voltou para comprar coisa comigo? Quantas vezes ela voltou para me pedir uma opinião em relação ao filho, à neta, à senhora, né? Quantas vezes ela voltou até mim para comprar coisas comigo? Porque eu tive essa paciência, né? Que para mim foi uma coisa normal, mas eu tive essa paciência de fazer isso para ela. Assim como aquelas tabelinhas de medicamentos, né? Que a gente vê direto bonitinho aí passando nas redes sociais, né? Que viralizam. Quando você pega o medicamento, os medicamentos do paciente e coloca para ele um solzinho, que é para ele tomar de manhã, né? Coloca lá sei lá, uma lua para ele tomar à noite, né? É coisa que não custa fazer. Ah, Luciana, custa tempo. É um tempo que você vai gastar uma vez para fazer. E aquele paciente vai voltar em você várias outras vezes. Então, assim, quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente consegue a autoridade tanto dos balconistas, que veem a gente fazendo esse tipo de coisa, quanto dos próprios clientes, né? Os próprios pacientes que vêm atrás da gente. E aí, por exemplo, eu fazia essa da insulina. A última drogaria que eu trabalhei foi a que eu mais fiz, assim, eu mais fiz coisa, porque eu já cheguei lá falando com o dono como é que eu era, né? Eu falei com ele o que eu já tinha feito, o que eu tinha ideia de fazer, o que eu queria fazer. Inclusive, eu queria montar o consultório farmacêutico na drogaria e ele ficou encantado porque eu falava que eu já sabia tudo e realmente eu sabia. Eu tinha estudado muito sobre consultório, dimensão, quantas paredes, quantos metros na parede, o que tinha que ter no consultório, tal. E aí o cara ficou encantado. Então, assim, lá nessa drogaria eu tinha total liberdade para fazer. Inclusive, foi a melhor drogaria que eu trabalhei. Então, eu tinha total liberdade para fazer o que eu quisesse fazer, né? Eu chegava pro gerente e falava assim, aqui, vamos fazer tal coisa? Gerente, vamos, pode começar aí. A gente começava a fazer. Era uma coisa, né? Virou uma equipe aquilo ali. Mesmo tendo pessoas ruins trabalhando ali, mas virou uma equipe, pelo menos comigo. Então, assim, essa da insulina era uma que eu fazia muito e chamou muita atenção do pessoal. Quando a gente começou a mexer na sala de injetáveis dele, a sala de injetáveis dessa drogaria era grande, então a gente conseguiu fazer um consultório dentro dessa sala de injetáveis. Era realmente muito grande. Eu não tinha trabalhado numa sala de injetáveis grande assim. E aí a gente conseguiu montar um consultório lá dentro, a gente colocou a mesa, a gente colocou a cadeira, a gente só não nomeou esse consultório, né? Porque a gente não podia colocar o nome consultório por causa da vigilância sanitária. A gente não nomeou esse consultório farmacêutico, mas a gente colocou a mesa, colocou a cadeira e colocou uma maca. Eu sempre tive maca portátil, que eu trabalhava com estética. Então, essa maca portátil era muito boa. Então, aí, o que eu fazia? Chegava lá, seu João, Dona Maria, né, seu Zé, com dores. Eu colocava eles na maca, mesmo se eles pagarem consulta, né? Isso foi no início. E aí eu comecei a colocar eles na maca. Eu colocava eles na maca, colocava eles, né, sentadinhos, perguntava para eles onde é que estava sentindo dor e pegava no lugar da dor, né, achava, né, lógico, identificava o que era, se era uma dor que, né, se foi mau jeito, se foi uma dor que ele adquiriu do nada, né, às vezes foi pegar, você bateu em algum lugar e tal, eu identificava aquele tipo de dor e eu fazia uma massagem terapêutica nesse local. Massagem terapêutica. E aí eu colocava eles lá na maca, falava assim, olha, lógico que lá tinha porta, né, a gente fechava normal, como se fosse um consultório mesmo. Aí eu falava com ele, a dor é aqui, por exemplo, na coluna, a dor é aqui, ele falava assim, um pouquinho mais para cima, aqui, aí eu percebia que era um nódulozinho que tinha na coluna, tava rígido a coluna dele, e eu começava a fazer massagem ali no local, tentava meio que soltar esse nódulozinho, né, como massagem mesmo, terapêutica, tem vários cursos, inclusive, que a gente pode fazer aí por aí, e aí eu fazia essa massagem terapêutica nos pacientes, e eles ficavam encantados com essa massagem terapêutica. E aí depois, eles começavam a voltar, né,
querendo mais, né? Lógico. Mas, tipo assim, depois eles começaram a voltar, aí a gente já começou a cobrar, sabe? Ai, deu gostinho e agora não é de graça. Não, não é de graça. E eles sabiam que não era de graça, né? Eles, nesse dia, por exemplo, a primeira vez que eles iam, que eu fazia a massagem, eu sempre indicava alguma coisa. Eu sempre indicava só o relaxante muscular? Não. Eu indicava um medicamento para ele tomar, dependendo do nível de dor que eles tivessem, porque se fosse uma dor mais leve, eu não passava medicamento. Só que eu passava o emplastro, né, o salompas, eu passava um spray, eu passava um gel. Eu sempre fui de passar muito o diclofenaco de etilamônio, né? Que é o cataflã. Eu sempre fui de passar muito esse tipo de pomada, porque eu já precisei usar e eu vi que era muito boa. Então, a pessoa sentiu uma dor na coluna, eu fazia uma leve massagem terapêutica ali na pessoa e passava essas pomadas, esses géis, né, para ele. Quando ele tinha dúvida de como aplicar, por exemplo, como é que ele vai aplicar nas costas, sendo que ele mora sozinho. Eu falava com ele, pode vir que a gente aplica, né? Eu faço a massagem terapêutica, não tem problema. E aí eu fui conquistando isso, né? Elaine, a sua pergunta é em relação só consultório ou consultório dentro de drogaria? É a drogaria que tem muita concorrência? Que isso já é uma dica, entendeu? Já é uma coisa que você pode começar a colocar como diferencial. O que mais pega, né, é você ser diferencial. Então, assim, eu fazia isso em relação à insulina, eu fazia essa massagem terapêutica. Todo cliente que chegava na drogaria, por exemplo, Outubro Rosa, né? Outubro Rosa, prevenção do câncer de mama. Toda cliente que chegava na drogaria, eu perguntava para ela: você já fez a prevenção do câncer de mama? Ah, não fiz o quê? Aí você ressalta a importância disso, entende? Não é só um atendimento. Você não vai virar uma pessoa que chegou ali para comprar dipirona e só entregar dipirona. A gente tem que parar de ser entregador de caixinha. A gente tem que parar de olhar para o cliente como cliente. A gente tem que olhar para o cliente como paciente. Porque aí você consegue colocar ele em primeiro lugar quando você faz uma coisa. Sabe? Imagina que toda vez que você for atender uma pessoa, se você não atender bem, ela pode morrer. Pensa nisso. Olha o remorso que te causaria. Entende? Não quer dizer que a culpa é sua, mas assim, pensa nisso, né? Pensa como é isso. Pensa como é essa se você colocar o seu cliente como paciente, né? E até quem é dono de drogaria, eu já fui dono de drogaria, não é difícil pensar desse jeito. É só você começar a pensar mais nas pessoas e menos no lucro que você precisa ter de imediato. Porque a gente gasta, em média, 15 vezes mais para trazer um novo cliente do que para manter o que já tem. Então, o cliente chegou na sua drogaria, é uma chance absurda de você pegar aquele cliente para o resto da vida, né? Independente do que você seja dono ou gerente ou só o farmacêutico da drogaria, né? Só o RT. Então, assim, essa dica, Elaine, por exemplo, do consultório, foi assim que a gente começou, tá? Foi em Betim, drogaria de Betim. Não sei se você é aqui de Minas, né? Mas Betim é região metropolitana de Belo Horizonte. Então, a gente começou com isso, a gente começou assim, né? Eu fui implantando as coisas devagar. E a gente precisa entender que tudo é um processo, né? Tudo é uma coisa, uma atrás da outra. Você começa com um e vai, né? Vai para o 2, do 2 para o 3. Quando você vê, você consegue fazer tudo. Eu comecei só com a insulina, né? E aí, quando eu comecei com a insulina, eu fiz a insulina, inclusive, em outra drogaria, né? Que eu tinha lembrado disso. E aí, depois, eu comecei a fazer isso direto. Então, eu fazia essa da insulina, eu falava sobre a prevenção dos cânceres, né? Novembro azul, eu lembrava os senhorzinhos também, né? Eu falava com eles. Quando chegava uma pessoa ali que aparentava ter mais de 40, eu perguntava, né? Perguntava mesmo. A pessoa achava ruim falar a idade, fazer o quê, né? E aí eu falava com ele, perguntava, já fez a prevenção, né, do câncer de próstata, já fez a prevenção do câncer de mama, né? Chegava em épocas, assim, por exemplo, acho que é fevereiro, se não me engano, que é roxo e laranja, fibromialgia e alguma coisa, não sei. Eu perguntava sobre. É uma ótima opção vocês pegarem datas, tá? Peguem os meses, todo mês do ano tem uma cor. Todo mês tem uma cor. Pega essa cor e olha que doença que é. Sabe? Olha que doença que é. Aí todo cliente que chegar, todo paciente que chegar, você vai virar para a pessoa e perguntar, né? Lógico, dentro do negócio. A gente dica por exemplo, tem mês que é contra o câncer de não sei o quê. Aí não tem como você saber, a pessoa tem câncer de alguma coisa.
Mas fala sobre isso. Você sabia que esse mês é mês da conscientização do câncer tal? Você já fez alguma coisa, né, que pode prevenir, você pode prevenir associar né, a ter, desenvolver alguma doença? Isso é um atendimento. Então, o diferencial é você colocar isso ali, sabe? E depois a gente vai entrar no ponto de, mas eu não posso fazer isso porque o dono não deixa. Depois a gente vai entrar nesse ponto aí, tá? Mas agora, o que acontece? Você precisa fazer isso, você precisa ter esse atendimento, precisa ser diferente, né? Você precisa colocar isso diferente. Elaine, o problema de concorrência, né? A gente coloca isso na nossa cabeça. Eu vou te falar o seguinte, eu moro aqui em Igarapé e nós temos uma praça central aqui em Igarapé, que é onde fica a igreja matriz, né? Uma praça grande que tem vários... esqueci o nome do senhor, hoje tá difícil, viu? Tem aqueles barzinhos, esqueci o nome das casinhas que ficam lá, e tem, né, várias, lá é muito grande, né, o centro lá. Tem só na praça ali, só ao redor da praça, né, e em ruas assim que saem da praça, existem 10 drogarias, só pra você ter ideia. E aqui é cidade pequena, né? O que acontece? A concorrência, ela tá em todo lugar. Em todo lugar. Você não pode pensar que o que impede você de vender mais é a concorrência. Não é a concorrência. É o que você está fazendo na sua drogaria. O fato das pessoas só quererem preço é porque não tem diferencial. Eu, por exemplo, sou assim. Lá no centro tem 10 farmácias. Todas as farmácias atendem muito bem, nos recebem muito bem, é muito bem arejado, muito bem iluminado, né? O atendimento é muito rápido, o caixa é muito rápido. O que é o diferencial, então? Vai ser preço. Quando eu tenho que fazer uma compra muito grande de medicamento, eu pesquiso o preço. Entendeu? Só que eu já sei onde eu vou achar mais em conta e eu vou lá onde eu acho mais em conta. Se eu chego nesse lugar e tem alguma coisa que não me agrada, um atendimento errado, atendimento mal feito, gente com cara feia, lugar sujo, que é muito difícil, mas, né, acontece alguma coisa assim, eu não compro essa drogaria. Então, o que acontece com a concorrência? A gente coloca isso na cabeça da gente. A gente que coloca isso que como é que fala? Que é concorrente um do outro, mas não é. Quando o pessoal procura só preço, é porque está faltando diferencial, entende? Então, assim, quando tem isso, né? Quando tem essa questão de ter várias drogarias, essa drogaria que eu trabalhei, por exemplo, do consultório, ela ficava numa avenida que lá em Betim, né? Fica ainda, que ela está lá até hoje. Ela fica numa avenida ali em Betim, que ela deve ter pelo menos umas 15 farmácias ali perto, e inclusive abriu uma drogaria Araújo lá perto, né? Só que drogaria Araújo, por mais que seja grande, essa recepção que a pessoa tem em drogaria pequena, eu ainda acho melhor, né? É mais calor humano. Eu ainda acho melhor drogaria pequena do que drogaria grande. Mas, para você entender que a concorrência está na cabeça da gente. O que aconteceu? Quando a gente montou o consultório, né, foi uma surpresa tão grande que as outras drogarias começaram a mexer na sala de injetáveis, começaram a ampliar a sala de injetáveis, né? Com certeza eles devem ter ido na drogaria, visto como é que era, visto que era uma consulta bem, bem legal. Só que igual eu falei ontem, né? As grandes oportunidades, elas estão... as pessoas não descobriram ainda, né? As pessoas ainda não desfrutaram dela ainda. Então, os primeiros ali que chegam são os que bebem justamente a água limpa, né? Então, assim, tem que ter um diferencial aí, tem que ter alguma coisa que faça as pessoas, né, olharem para sua farmácia ou façam elas pensarem na sua farmácia, independente de terem 10 ao seu redor. Entende? Não, eu vou na farmácia da Elaine, porque na farmácia da Elaine tem o atendimento do farmacêutico, que é só lá que tem. Porque em todo lugar, gente, atendimento bom é obrigatório, tá? Antes era um diferencial o atendimento. Hoje é obrigatório. É obrigatório uma pessoa atender você cordialmente, eticamente, com um sorriso no rosto, porque hoje, independente do que você esteja sentindo naquele momento, você precisa trabalhar no que você foi contratado para fazer.
Então, se você é um atendente hoje, se você é estagiário hoje, né, de farmácia e vai formar ainda, você tem obrigação de atender bem, entende? Você tem obrigação de ter um atendimento muito, muito, muito bom, porque isso não é mais diferencial, é obrigação. Então, o que acontece? Todas atendem bem, todas são bonitas, todas ficam do seu lado. O que está faltando? Diferencial, entendeu? Está faltando diferencial. Então, e essas coisas que eu falei aqui, então, por exemplo, prepara a sua farmácia, né, para receber os meses que são mais importantes. Então, recebe, né, outubro rosa, prepara a sua loja, novembro azul, prepara a sua loja, entendeu? Inclusive, você pode colocar outubro rosa, novembro azul junto, né? Que aí você faz uma decoração só para outubro, novembro. Dezembro tem outra cor, janeiro tem outra cor. Prepara a sua farmácia, faz a farmácia ficar bem chamativa, né, em relação à atenção que você dá para os seus clientes. Porque, por exemplo, teve uma vez que eu publiquei no próprio Instagram da drogaria, eu publiquei uma mensagem, eu não lembro o dia que era, mas tem vários calendários. Se vocês quiserem, eu mando, tá, gente? Um calendário lá no grupo, calendário de datas, né? De datas especiais. Eu peguei um dia, e esse dia era a luta contra a meningite. Luta contra a meningite. E eu tinha acabado de perder um primo para meningite, né? Então, quando eu vi, falei, olha, esse tal dia da meningite, eu vou postar uma foto falando sobre isso. E aí eu falei, isso foi agora, tem pouquíssimo tempo que eu perdi esse primo. Então, eu peguei e mandei essa mensagem, né, no WhatsApp para os meus clientes da drogaria e postei no Instagram da drogaria. Assim, várias pessoas, né, vieram falar comigo. Nossa, que legal saber disso, eu nem sabia que isso existia ainda. Que legal você falar sobre isso, porque fulano de tal pegou esses tempo atrás. Que legal, sabe? Então, assim, é coisa boba que a gente acha que não faz diferença. Qual que é o erro que a gente faz em drogaria hoje? A gente pega o WhatsApp de cliente para mandar promoção. A gente manda promoção para cliente. E não pode, isso não pode. Porque você fala o tempo todo que você está ali só para vender. E não é, sabe? Você tem que mostrar para o seu cliente que você está ali para ajudar. Então, você vai pegar o WhatsApp do seu cliente e vai falar com ele assim, olha, eu estou aqui para te ajudar, tá? Então, eu vou mandar mensagem 2 vezes na semana com dicas sobre saúde. Eu tenho uma lista de transmissão hoje, eu tenho mais ou menos 8 grupos, né, de lista de transmissão cheios de pacientes. Por quê? Eu falo com eles assim, olha, eu vou mandar uma mensagem toda semana de dica de saúde. Pronto. Acabou. Eu não mando venda para meus clientes. Meus clientes não sabem que eu vendo o produto, que eu vendo o serviço. Eu falo com eles que a semente de chia é boa para tal coisa. Eles vêm para mim e falam assim: eu quero marcar consulta com você, porque eu preciso saber quanto que eu vou comer de chia. Pronto. Eu não falei que eu estou vendendo minha consulta. Eu não falei que eu faço consulta. A pessoa quer fazer comigo. Então, igual eu falei no início, é vender sem parecer que está vendendo, sabe? Mande mensagens. Pega o aniversário das pessoas se for possível, manda mensagem de parabéns. É você ter o contato com o seu paciente, com o seu cliente, tá? Então, diferencial é o que faz não ter concorrência, tá bom? O consultório em drogaria, ele é muito bom para você colocar isso, para você colocar um diferencial, principalmente se você puder fazer ele na frente da drogaria, ou, né, que fique visível para quem passa na rua, que ali dentro tem um consultório farmacêutico, e aí entram várias outras coisas que não cabe falar agora, porque senão fica muito longo, mas aí entra a questão de vigilância, se pode ou não pode colocar o nome do consultório, essas coisas assim, tá? Mas é uma coisa muito, que faz muita diferença. A terceira coisa que eu fiz, né, nessa questão aí de montar a minha autoridade, foi o fato de eu ajudar, né, eu influenciar na gestão da farmácia. Então, o que eu fiz, né? Eu fui aprendendo que a gente não pode ficar quieto quando a gente tem uma ideia. Ah, mas e se ele não gostou da minha ideia? Gente, não gostar, não gostou. Você não vai apanhar, você não vai ficar de castigo, você não vai ser preso. Você tem uma ideia, você tem que falar a sua ideia, sabe? Hoje, quando eu tenho uma ideia, eu vi pro meu marido e falo assim, olha, eu tive ideia tal, vou anotar. Eu já anoto, porque eu já pesquiso sobre aquela ideia, sabe? Eu já vejo se alguém já fez, eu já pesquiso para ver se alguém já fez aquilo.
Porque eu, além de ser curiosa, eu sou positivista demais, então eu acho que tudo vai dar certo. Só que assim, quando você tem uma ideia, você precisa passar ela para frente. Como é que você passa isso para frente se você não é o gerente? Fala com o gerente, né? Ah, mas meu gerente é muito chato. Fala com o dono, né? Fala com o dono que você quer conversar com ele. Lógico, quando você trabalha numa grande rede, isso é praticamente impossível, né? Mas você consegue ir adaptando sim. Por exemplo, eu fazia muito questão de falar sobre as metas, né? Eu sempre trabalhei em locais que os balconistas recebiam comissão. Então, eu virava para o próprio gerente e falava assim: aqui, fulano, né? Você colocou ali que fulano de tal tem que vender 30 mil por mês. E o outro fulano de tal tem que vender 15 mil por mês. Ah, é porque fulano de tal vendeu tanto mês passado. Só que vocês entenderam como é que é isso, essa questão de você aumentar meta o tempo inteiro? Fulano de tal conseguiu 20 mil mês passado, e aí esse mês já mudou para 25 mil. Ah, porque ele conseguiu 20 mil mês passado, ele pode conseguir 25 mil esse mês. Não é bem assim que funciona. Quem estuda gestão sabe disso. Essa questão de meta é complicado, né? Você não pode colocar uma meta que é inalcançável. Às vezes aquela pessoa custou bater uma meta de 20 mil, deixa ali mais um mês, deixa ali mais 2 meses, e depois aumenta essa meta. E eu sempre pude falar muito isso. Só que uma coisa que eu fazia muito era colocar para os balconistas, né, uma meta diária. Era muito mais fácil, porque ele pensava assim, tá, eu preciso vender 20 mil por mês. Quanto que é isso por dia? Né? Quanto que dá 20 mil por dia? E aí, dependendo, se ele trabalha 20 dias na semana, 20 dias por mês, ele precisaria fazer R$ 1.000 por dia. Não é muito mais fácil pensar pequeno? Ah, eu preciso fazer R$ 1.000 hoje. Então, todo mundo que entrava na drogaria, a pessoa fazia a pessoa vinha comprar, por exemplo, um secridazol, né? Então, um remédio para candidíase, alguma coisa assim. A pessoa não saía só com o remedinho de R$ 5. Eu virava pro balconista e falava assim: olha, quando a pessoa chegar aqui e pedir tal remédio, né? Pedir um remédio assim, assim, pedir um remédio para candidíase, pedir um remédio para infecção urinária, o que você indica? Vira para ela e fala assim: você tem shampoo íntimo em casa? Você tem shampoo neutro em casa? Porque talvez o que esteja provocando isso aí sei lá, é acidez, né? A acidez vaginal. Você tem aquele absorvente Carefree, né? Que é a proteção diária. Às vezes está causando isso, é o amaciante que está usando nas roupas íntimas. Então, assim, ao invés da pessoa fazer uma venda de R$ 5, ela faz uma venda de 40, uma venda de R$ 50. Por quê? Ela não vendia uma coisa só e ela não precisava entupir o paciente de remédio. Entende? A minha dificuldade antes era venda casada em relação a isso. Quando eu fui estudando, eu fui melhorando, eu fui colocando as coisas, falou assim: olha que legal, você consegue indicar uma coisa misturada com a outra, né? A gente consegue fazer isso. Às vezes a pessoa estava com uma coceira horrível na cabeça, ela vai direto no farmacêutico, o farmacêutico faz, pega o cetoconazol, shampoo de cetoconazol. Só que às vezes a pessoa precisa de um shampoo anti-resíduo, né? Porque a cabeça já tá suja, ela precisa de um detox. O que você faz? Indica uma máscara de argila, indica um shampoo anti-resíduo. Aí a pessoa leva o cetoconazol, o shampoo anti-resíduo e a máscara de argila para fazer a desintoxicação do couro cabeludo. Pronto, 80 conto de venda. Ao invés de vender o cetoconazol só, que é R$ 20. Então, as vendas casadas, elas não precisam ser de medicamentos. E eu, como farmacêutica, o que eu fazia? Eu pegava uma tabelinha. Eu fazia uma tabelinha, toda drogaria que eu trabalhei, eu fazia uma tabelinha de venda casada. Então, assim, a pessoa chegou com tosse, né? Por exemplo, chegou a pessoa resfriada. A pessoa pediu um antigripal. Ela saía com um antigripal, com a vitamina C, com a caixinha de lenço, tudo que precisa. Não é coisa que não precisa. Né? Não estou exagerando. Né? Você não precisa empurrar as coisas. Gente, não é empurrar, é lembrar a pessoa que ela precisa. A vitamina C faz efeito? Faz efeito. Você precisa tomar ela antes de resfriar? Sim. E aí, por isso, que depois, essa pessoa que comprou o antigripal com a vitamina C com lenço umedecido, ela volta lá para comprar a vitamina C de novo. Por quê? Porque eu indiquei a vitamina C e falei com ela assim: olha, você vai tomar a vitamina C agora e quando você acabar, você vai continuar tomando todos os dias, porque a vitamina C ela sai do organismo com 24 horas. Pronto. A pessoa, você fidelizou um cliente ali só naquela venda casada que você fez, sabe? Então, isso de venda casada, a gente precisa já começar a colocar
como uma coisa que não é só de medicamento. A gente não precisa empurrar 3 caixas de dipirona, né? A pessoa pode levar várias outras coisas da farmácia que não vão fazer mal para ela e que ela consegue resolver o problema dela. Quantas vezes o cliente já voltou, né, na semana seguinte me elogiou pelo fato de ela ter usado um shampoo que fez diferença para ela, sabe? Então é só questão de você saber, você precisa conhecer o que tem na farmácia. Então, eu falo muito disso. Toda vez que eu vou explicar alguma coisa sobre isso, eu explico muito sobre o que tem na farmácia, as principais coisas que tem, e como você pode fazer essa tabela, né? Essas tabelinhas, elas são muito bem, assim, elas ajudam muito a questão de balconista ter mais incentivo para vender, né? E aí, juntamente com essa tabela, eu sempre sugeria, né? Agora, a última drogaria que eu trabalhei nem precisou, porque já tinha. Mas eu sempre sugeri pro gerente, né, colocar comissões específicas em cosméticos. Muita drogaria não faz isso, a maioria das drogarias não fazem isso. Então, eu sempre incentivei, né, eu sempre fui mudando, eu sempre fui colocando essas coisas, como se eu fosse gerente, colocando essas ideias, e toda drogaria que eu trabalhei melhorava em questão de atendimento, melhorava em questão de vendas por causa disso, sabe? Antes era uma coisa que eu achava que era, né, é só uma coisinha boba que a gente faz ali, mas olha o tanto de diferença que faz, né, quando você faz esse tipo de coisa. Você precisa ter esse diferencial todo para você ter autoridade, né? O balconista precisa olhar para a tabelinha, toda vez que ele olha para aquela tabelinha de venda casada, ele fala assim, foi a Luciana que fez, foi a farmacêutica que fez. Então, ele olha para você com outros olhos, ele olha de outra forma, né? E a última coisa, né, que eu fiz e que é extremamente importante que a gente coloque é o limite entre funcionários. O que é esse limite entre funcionários? Eu sempre fui do tipo que eu converso muito, eu sempre conversei muito, eu sempre fui de falar muito, né? Os balconistas sempre foram de cair na gargalhada com coisa que eu falava, só que eu sempre pus um limite ali. Eu sempre coloquei o limite de quando eu fosse gerente, por exemplo, se eu precisasse mandar embora, eu mandava. Se eu precisasse reprimir uma pessoa, se eu precisava falar com ela, falar, olha, tá errado isso que você está fazendo, eu falava. Então, não é porque virou meu amiguinho que eu não colocava o limite, né? Não é porque virou meu amiguinho que podia falar comigo de qualquer jeito, né? Que podia entrar no meio de uma prescrição minha, que podia entrar no meio de atendimento meu, assim como eles não faziam com nenhum outro balconista. Nenhum balconista fazia com o outro, porque eu nunca deixei, mesmo não sendo gerente, né? Então, o limite é extremamente importante. Se você não tem limite, não tem como você controlar. Então, às vezes a pessoa fala assim, balconista não me respeita. Mas por que não te respeita? Porque você vai pro bar com ele, você vai fazer as coisas tudo com ele. Quando chega na drogaria, como é que você age com ele? Você age como se você fosse, como se você precisasse de respeito, ou você age como amiguinho? É diferente, né? Não quer dizer que você precisa ser rude, você precisa ser rígido. Só que chegou o cliente na drogaria, eu esqueço que eu tenho amigos ali dentro, né? Eu esqueço assim, né? Em relação a bater papo. Acabou a conversa, né? Quantas vezes eu cheguei em drogaria para ser atendida e eu soube da vida das pessoas, porque tinha uma balconista conversando com a outra, porque tinha um balconista conversando com o outro, né? Eu cheguei para ser atendida, o balconista, ao invés de me dar aquela atenção plena que eu falei no início aqui, que é o atendimento de verdade, ele continuou conversando com o outro balconista, foi lá, pegou meu medicamento e me entregou. E eu fiquei sabendo que fulana de tal engravidou de fulano de tal, que era casado. Sabe? Isso é horrível. Isso é horrível. Então, quando você impõe limite para funcionário, é uma das coisas que te dá autoridade, sim, porque ele entende que a hora que ele está ali no balcão, ele precisa te respeitar, ele precisa respeitar os outros e principalmente o paciente, principalmente o cliente. Para vocês terem ideia, eu tenho contato com todas as pessoas que eu trabalhei. Todos os balconistas que eu trabalhei. Eu tenho contato com todos eles, eu tenho todos eles nas minhas redes sociais. Eu converso com eles, né? Quando é data especial, por exemplo, a gente se parabeniza. Então, assim, não foi uma coisa errada que eu fiz. Né? Isso não foi errado, porque senão ninguém estava querendo conversar comigo. Né? Diferente de quando a pessoa não sabe fazer esse tipo de coisa. Isso que gera autonomia é justamente a questão da liderança, entende?
Então, a gente consegue pegar essa autoridade que a gente adquire com essas 4 coisas básicas que eu falei aqui, mas que não são tão básicas, né? Lógico que tem várias outras coisas aí, mas a gente consegue pegar essas 4 coisas e a gente consegue se tornar autoridade só com isso, entende? São coisas básicas, assim, são coisas que, se a gente começar a fazer, a gente consegue isso. Então, assim, eu, por exemplo, né, a gente fica com essa dúvida se a drogaria de vocês ainda não tem, por exemplo, comissão para cosmético. Conversa, faz de um produto. Começa com um produto, sabe? Olha, se você vender mais absorvente, você vai ganhar mais comissão. Começa com um produto por mês, sabe? Começa colocando uma coisa por mês. Igual eu falei no início, é um processo, né? É todo um processo. Eu não comecei fazendo tudo isso de uma vez, porque eu ia esquecer. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. Eu soube disso, que eu fazia essas coisas que eram diferenciais, quando eu comecei a notar. Por quê? Eu comecei a fazer esse tipo de coisa. Algumas coisas eu postava, outras coisas eu conversava nos grupos farmacêuticos, falava, olha que legal a ideia que eu tive, tal, que eu fiz aqui. E aí, alguns colegas começaram a entrar em contato comigo, me perguntando algumas coisas, né? O que eu faço assim? Me dá ideia para fazer tal coisa, me dá ideia para colocar no consultório, para colocar o nome de consultório, para fazer tal coisa assim, assim, assado. E aí eu comecei a entender que, além de dominar esse tipo de coisa, eu também consegui ensinar. Então, o meu processo foi, os colegas começaram a me perguntar, eu entendi que eu podia dar curso disso, né? Tipo, podia dar aula disso, podia ter ideias e passar isso para os meus colegas. Eu comecei a pensar em alguma coisa, montei uma turma, a primeira turma de curso que foi pequena, né? Bem pequenininha, porque eu queria validar a ideia, eu queria saber se era de verdade, queria saber se funcionava com outras pessoas também. Funcionava. Aí eu falei, bom, então agora o método meu funciona, vou vender para mais pessoas. E aí eu comecei a vender meu curso, começou a encher mais o curso. Então, é um processo. Tudo é um processo. Tudo começa devagarzinho. Tudo começa a ter aquilo ali de forma mais leve. Você coloca um produto, você coloca uma coisa e depois vai aumentando o que você faz. Então, quer implantar alguma dessas dicas na drogaria que você trabalha para você ficar mais, né, ser mais autoridade ali dentro? Começa por uma coisa, né? Qual que é mais fácil de começar? É pela massagem? Não, não é, porque a gente não tem marca, né? Não tem um lugar reservado, então não é a massagem. Então vai ser o quê? Vai ser a avaliação clínica rápida? Se você tiver dificuldade de fazer, por exemplo, para identificar doença, já não recomendo, né? A avaliação clínica rápida tem que ser não estudada, tão identificada, e eu fiquei 4 anos estudando isso aí. Inclusive, eu ia perguntar para vocês, né? Eu vou mandar um formulário lá nos grupos. Quem não entrou no grupo, lembrando, o link está aqui embaixo na descrição, tá? Eu ia perguntar para vocês, deixa eu tomar uma água. Eu tenho um curso hoje que é sobre suplementação. Amanhã eu vou explicar direitinho, que esse foi o ponto-chave para eu me tornar autoridade em qualquer lugar que eu fosse, né? Inclusive hoje, por ser autoridade aqui, não tem nenhum outro consultório farmacêutico na minha cidade. Aí eu vou falar sobre isso amanhã. O meu curso, ele é sobre suplementação e sobre como prescrever suplementação, né? Então, como que você consegue viver, por exemplo, hoje, se você não tem uma boa avaliação clínica, mas você quer ter um consultório. Então, meu curso é sobre isso. Eu ia perguntar para vocês o que vocês acham da ideia de, junto com esse curso de suplementação, né, que é bem completo, eu explico síntese de vitaminas para você saber quais que você combina ou não. O que vocês acham de eu fazer um curso específico para isso? Em questão de atendimento, a questão de liderança, questão de consultório, seja farmacêutico, seja consultório independente, seja um consultório em drogaria, seja aquele consultório que é só aquela base de contato que a gente tem, que é só aquela mesinha isolada, não precisa ser dentro de uma sala, né? Que é coisa que eu já comecei a trabalhar com isso também em drogarias. E aí, o que vocês acham de um curso, sim? Tá? Eu vou fazer um formulário direitinho, vou mandar lá no grupo, mas eu estava pensando em criar um curso nessa forma, assim, resumindo, né, as principais doenças, os principais problemas autolimitados,
os principais medicamentos utilizados, como é que você faz a avaliação clínica rápida, e como é que você consegue, né, ter essa avaliação clínica rápida, como que você consegue diferenciar os tipos de funcionários para você conseguir se relacionar melhor, questão de liderança, tudo isso num curso, né? Então, falem para mim aí o que vocês acham, se acham que seria uma boa, né, fazer, porque eu vejo que muito farmacêutico tem esse problema, né? Muito farmacêutico tem essa dificuldade em inovar na drogaria, em sair da drogaria e montar seu próprio consultório, que inclusive é o que eu sempre falo nos lugares, né? Que o meu maior sonho é que os farmacêuticos tenham esse prazer de ter seu próprio negócio. Seja um consultório, seja um laboratório, seja uma drogaria, porque é sensacional. Eu já tive drogaria, eu sei o tanto que é gostoso, o tanto que é bom, e hoje eu tenho meu consultório e eu sou extremamente apaixonada. Então, analisem essa ideia aí, eu vou mandar direitinho uma ideia, né, os módulos certinhos para a gente pensar nisso aí, tá? Mas aí eu vou pensar direitinho. Amanhã eu vou falar com vocês sobre a parte de como que a gente identifica, né, que tipo de funcionário você tem, seja você gerente, seja você dono, seja você farmacêutico. A gente precisa identificar os tipos de pessoas para a gente saber como que a gente vai lidar com essas pessoas, né? Então, por exemplo, eu sempre tive mais facilidade de colocar pessoas nos lugares certos para trabalhar. Ah, mas eu contratei ela como balconista, então ela tem que ser balconista total. Às vezes a pessoa não nasceu para ser uma balconista ativa. Ela é uma balconista mais leve, de ficar mais num canto. Então, não quer mandar embora? Deixa ela num canto, atendendo uma coisa específica, por exemplo, só antibiótico, que fica lá no canto, ou então só farmácia popular, que o computador fica lá no canto. Deixa ela mais quieta lá, e o restante atende aqui, entende? Então, assim, amanhã a gente vai conseguir olhar isso direitinho, e principalmente saber como lidar com esse tipo de pessoa, né? A gestão de pessoas é uma coisa que é o geral, né? Então, assim, quando eu fiz a pós de gestão de pessoas, eu peguei o geral de tudo isso, eu peguei como que todo mundo faz em todos os lugares. E aí, com os anos, eu vim adaptando na farmácia. Então, digamos que hoje vocês tiveram, hoje e amanhã, vocês meio que vão ter uma aula de gestão de pessoas em farmácia, tá? Então, que é extremamente importante para você ter sua autoridade. Igual eu expliquei, você não passar autoridade, você não influenciar, você não passa nada, né? Então, o que vocês acharam, gente? Tem alguma dúvida? O que vocês querem perguntar? O que vocês querem saber? Tem alguma dúvida em relação a essas dicas que eu passei? Tem alguma dúvida em relação à avaliação clínica rápida, à prescrição de MIPs? Da prescrição de MIPs eu não falei especificamente, né? Porque é muita coisa, não tem como a gente falar assim. Inclusive, eu colocaria isso num curso, eu colocaria isso direitinho. O curso seria basicamente exclusivo para farmacêuticos, né? Porque não tem eu não queria fazer para atendente mesmo, porque eu quero focar muito nessa parte de liderança farmacêutica. Então, o que vocês acham aí? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês querem perguntar? Eu peguei algumas dúvidas dos formulários, né, que vocês enviaram. E muita gente, a maioria, né, me falou sobre essa questão de estudar muito e ser pouco valorizado, né? A questão de faltar tempo para estudar e, ao mesmo tempo para se aprimorar. Por isso que eu falei sobre essa ideia aqui do curso, tá? Seria um curso bem rápido, assim. Quando eu fiz a minha primeira turma, que eu fiz basicamente disso, não era liderança farmacêutica, mas era alguma coisa assim, era gerente farmacêutico. Foi um mês de curso que eu fiz, assim, bem intenso. E um mês eu consegui colocar isso, eu consegui deixar isso como comprovado, sabe, que funcionava isso.
Então, eu queria, depois que vocês analisassem isso, essa hipótese desse curso, né? Amanhã eu trago mais informações, eu vou bolar alguma coisa aqui, vou fazer um negócio mais certinho, e amanhã eu mostro isso para vocês, tá? Queria agradecer a vocês que ficaram até agora comigo, 1h35 de live, meu Deus, eu falo muito, né? Eu falo muito. Se deixar, eu falo, minha filha, a vida inteira. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Vou ler as dúvidas aqui rapidinho. Obrigada a você, Tailana, pela presença. Obrigada, Cláudia. Elaine, amanhã eu vou trazer direitinho questão de consultório. Eu achei que você queria montar um consultório na drogaria, mas agora eu entendi. Você quer sair da drogaria e montar um consultório independente, né? Amanhã eu vou explicar direitinho questão de consultório, porque tem muita gente me perguntando como que eu faço isso, né? Como que eu trabalho hoje. Inclusive, né, igual eu falei, a minha maior vontade é que todo mundo pudesse conhecer isso, conhecer como é ter um consultório. E amanhã eu vou explicar para vocês direitinho como é que eu faço. E aí amanhã eu trago, então, eu vou até deixar anotado aqui, porque eu já trago para você como que eu faço essa questão de cálculo de custos, né? Vou anotar aqui para deixar, para não esquecer, se não esqueça. E aí, porque assim, eu faço cálculo de custos hoje, o seguinte, eu trabalho com consultório, mas eu faço algumas coisas no consultório, né? Eu coloco algumas coisas no consultório. Então, além de eu atender como clínica, né? Inclusive, eu não sei se eu mandei mensagem para vocês, a gente tem um receio de ter consultório farmacêutico, porque a gente acha que a gente precisa ter pós-graduação em farmácia clínica, né? Para a gente ser um farmacêutico clínico. E a gente não precisa. O farmacêutico clínico não é quem faz a pós. Na verdade, quem faz a pós também, lógico que é um farmacêutico clínico. Mas para você ser um farmacêutico clínico, você não precisa ter a pós-graduação em farmácia clínica. Farmacêutico clínico é aquele que exerce a atenção farmacêutica, lógico, num nível de conhecimento muito maior. Então, assim, hoje eu trabalho, né, com os problemas de saúde autolimitados, eu faço prescrição de medicamentos, meu foco no consultório não é esse, não é isso que me dá dinheiro, não é isso que me faz ter o dinheiro, né, que faz meu consultório ser referência hoje, ser o único. Então, assim, amanhã eu explico direitinho isso, né? Eu explico em relação de consultório, porque tem muita gente querendo saber também como é que monta. E aí eu resolvi preparar uma aula específica. Então, amanhã eu vou falar sobre os tipos de pessoas, inclusive se você quer ter um consultório com maior amplitude, quer ter recepcionista, né? Quer ter, sei lá, telefonista, alguma coisa assim, eu vou falar sobre isso também. Tá? Gente, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Alice, Liana, Fábio, muito obrigada. Eu preparei esse conteúdo com muito carinho mesmo, porque eu tenho muita vontade que todos os farmas sintam o que eu sinto hoje com a nossa profissão. Amanhã tem mais aula, segunda-feira tem mais aula, tá? E aí, sempre me mandem lá no grupo, eu vou deixar o grupo aberto, e aí vocês mandem lá para mim o que é que vocês querem saber mais, tá? Eu vou falar sobre consultório, vou falar sobre tipos de funcionários, vou falar sobre questão de melhora de salário, piso, essas coisas todas, tá? Coisas que a gente sofre, né? Mas eu vou falar direitinho, tá bom? E aí eu vou encerrando por aqui. Tenham uma ótima noite, um bom finzinho aí de sexta-feira, tá? Espero vocês todos aqui amanhã, sabadão, para a gente falar bem aqui sobre essa independência financeira, estabilidade financeira, né? Que farmacêutico sonha tanto, né? A gente quer receber pelo menos o nosso piso. E vou falar também sobre consultório, tá bom? Então, gente, muito obrigada, boa noite para vocês e até amanhã.